Amém, igreja? Pai do Senhor, queridos, amém? Quem trouxe Bíblia, abre por gentileza na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas 4:27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dará luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Em outras traduções, a solteira gera mais que a casada. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, e assim também agora. Mas diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Podei-vos assentar. Irmãos, nós não temos tempo para destrinchar, amém? Então nós vamos comprimir o máximo e eu preciso da sua atenção, tá bom? As horas já são avançadas, nós estamos ainda nos ajustando com essa questão que envolve esses dois cultos, mas nós bem sabemos que fazer um culto para Deus, realizar um culto a Deus, cultuar a Deus, não é uma tarefa fácil, né? Então a gente está se ajustando com esses dois cultos, com essa proposta dada por Deus, a esses dois cultos ao dia de domingo. Além da escola bíblica, que eu considero um dos melhores cultos, então eu posso sim dizer que aos domingos nós estamos oferecendo a Deus 3 cultos. Quem concorda? Porque a nossa escola bíblica é uma escola bíblica forte, com estudo profundo. Os nossos professores se dedicam, se esforçam para ensinar, e Deus tem edificado essa casa pela palavra. Igreja forte é a igreja edificada na palavra. Quem concorda? Quem concorda? Pois bem, queridos, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, a província da Galáxia, amém, com uma população estimada em 20 mil habitantes na época. O apóstolo Paulo, que era um homem de desafios, e eu entendo que aquilo que não nos desafia não nos transforma. É por isso que vira e mexe o pastor chama sempre um obreiro, chama o irmão. Às vezes o irmão está lá no último banco, como está lá nossa tia Fernanda, Super Nani Fernanda, e a gente chama para um gabinete, uma conversa. Geralmente quando o pastor manda um zap, precisamos conversar, a pessoa começa a se autoanalisar, né? Como é que eu estou? Estou certinho então? Então vem alguma coisa aí. Certamente é desafio, né? Então, queridos, nós estamos prestes a viver o maior de todos os acontecimentos da face da terra. Não estou falando de Copa do Mundo para o mundo, eu não estou falando de eventos com popstar para aqueles que gostam, eu estou falando do arrebatamento da igreja. Amém? Amém, queridos? E nós precisamos preparar a igreja para isso. E quando você vai ler as cartas paulinas, essa em especial aos Gálatas, os historiadores apontam para a primeira carta que o apóstolo escreve. Deixa eu repetir. Os historiadores apontam para a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. E quando você vai ler o seu teor, o seu conteúdo, você percebe que Paulo, ele tem um grande desafio. Primeiro, o apóstolo, ele está saindo de uma condição de perseguidor para ser perseguido. Então, antes do apóstolo Paulo convencer aos que o perseguem, ele precisa convencer aqueles que o Senhor o fez se aliar.
O apóstolo Paulo agora ele não está numa condição de algoz do povo de Deus, de perseguidor do povo de Deus. O apóstolo Paulo agora é amigo do reino. O evangelho está nele. E nós bem sabemos que um dos maiores desafios que nós temos é convencer primeiro a nós mesmos de que nós fomos alcançados pela graça. Quem concorda? Segundo, aqueles que outrora nos viam praticar coisas e atos ilícitos. E como se não bastasse, aqueles a quem Deus nos manda a nos aliar. Porque o maior de todos os desafios, olhem para cá, não é convencer o catimbozeiro, não é convencer o problemático. O maior de todos os desafios está aqui dentro. É você se comportar como crente, se alinhar como crente, andar como crente e dar testemunho de... Porque os maiores julgadores não estão lá fora. Os maiores julgadores estão aqui. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando dá ordem a João para escrever o Evangelho, segundo escreve João, ele tinha um grande desafio. Qual era o desafio? Se você observar o Evangelho escrito por João, nos seus capítulos 15, 16, 17, 18, até o 21º, se eu não me engano, João ele tem um grande desafio. Qual que é, pastor? Trazer a unidade do corpo, de maneira em que os irmãos se entrelacem como o irmão, diaconisa Andréia Martins, de forma que um possa respeitar ao outro, de maneira a até mesmo a questão pessoal no que tange a personalidade. Esse é o mistério da fé. Nós termos num único grupo pessoas mais contidas, outras mais falastronas. Nós vemos pessoas mais agitadas, outras mais, sabe, de canto. E Deus trabalhar a unidade do corpo de forma que a igreja possa avançar. Quem me entende? Então o apóstolo Paulo ele tinha um grande desafio. Mas dentro desse desafio, o apóstolo Paulo precisava, irmãos, trazer à memória daqueles que o ouvia um efatá, um crescimento, uma mente transformada, uma mente ungida, para que o projeto de Deus não fosse minimizado, mas maximizado. Deus não vai encurtar projeto para que a gente possa entender. Ele vai expandir mentes aqui dentro, no dia chamado hoje. Quem crê nessa palavra, irmãos? Quem crê nessa palavra, irmãos? É por isso que o apóstolo Paulo ele vai pegar a analogia, irmãos, dos primórdios das Sagradas Escrituras. Desde o chamado de Abraão, Isaac e Jacó, e ele vai ter que passar pela analogia de Agar com o meio parente Ismael. Porque, irmãos, se você olhar o cursor do mundo, me parece que a gente está na contramão. Fui antecipado aqui pelo presbítero Ednei, e eu fiquei contente porque a linha que Deus me dera, Deus também deu ao homem de Deus. Porque quando a gente olha com um olhar natural, parece que a gente está na contramão daquilo que é lógico. Porque quando você se propõe a fazer o bem, ou pelo menos limpar o seu coração, você estima receber da parte do Senhor o resultado do seu pensamento bom e da semente que você está semeando, sim ou não? Mas você está com o pensamento correto, porque Deus não falha. Diga isso para o seu irmão, Deus não falha. Só que existe o processo. E o grande mistério é você entender esse processo. É por isso que o próprio Isaías diz a respeito de entender, compreender e, o melhor de tudo, obedecer. Que é o grande desafio da humanidade. Então o apóstolo Paulo ele vai pegar a analogia de Agar com Ismael, filho de Abraão, patriarca, para poder trazer a igreja. Porque pelo que parecia, olhem para cá, quando você olha num olhar natural à luz da Escritura, que é impossível você deixar a Bíblia no âmbito natural, mas vamos nos esforçar,
Por mais que Abraão tivesse promessa de ser o pai de multidão, sua mulher Sara era estéril, sim ou não? Então Abraão não contemplava em Sara o que Deus tinha feito como promessa, sim ou não? Mas Agar gozava de um filho. É por isso que Agar cresce, e justamente por causa do mau comportamento de Sara. E eu queria que você dobrasse a atenção. Não tenho tempo para ir muito profundo, mas eu quero ser cirúrgico aqui. Porque a maneira que você se comporta vai ditar a forma como as pessoas vão lhe tratar. Não adianta você ter promessa e não se comportar como alguém que já estivesse vivendo a promessa. Porque quando Deus fala, Deus já fez, o nome dele é já. E esse é o mistério da fé. Você está debaixo de uma promessa, mas os seus olhos naturais não contemplam. Só que nós não andamos por vistas, irmãos. Nós andamos por fé. E a fé não é você contemplar. Até porque ela não vem por ver, ela vem por... E ouvir o quê? Esse é o diferencial. Só que Sara se fazia de coitada. Sara não tomava posse daquilo que Deus prometeu ao seu marido e consequentemente a ela. E eu vou falar um negócio para você, me perdoa que eu vou ter que falar aqui. Quando a pessoa está junto contigo, mas não está olhando para o mesmo lugar, ela se torna um peso, irmãos. É muito difícil. Você está numa toada, Deus tem uma promessa, é só andar de caminho a promessa, mas você tem que estar sempre puxando alguém que duvida da promessa. Aí vai surgir a segunda personagem, muitas das vezes a terceira e a quarta. Agar se valeu da fraqueza de... Agar se valeu da fraqueza de... Porque não se comportava como alguém que era escolhido. Dá uma olhada para esse crente aí, vê se ele tem cara de escolhido. Olha para ele aí, olha para ela. Você tem cara de escolhido mesmo? Posso entrar? Você sabe quem Agar até hoje representa? Quem sabe o que Agar até hoje representa? Quem se arrisca? Agar até hoje representa o quê? Diga Egito. Diga distanciamento de Deus. Mau comportamento. Essas pessoas podem exercer algum tipo de influência sobre a sua vida? Uma pessoa que não tem parte com Deus, ela tem condições de entrar na tua casa e te dar conselho? Uma pessoa que não tem parte com Deus, ela tem condições de chamar os seus filhos, traga seus filhinhos aqui para a sua casa, a não ser que você tenha seus filhos bem embasados, irmãos. Ah, vou dar esse conselho. Se os seus filhos não têm base bíblica, não mande para a casa de ímpios. Ah não, que vai passar o final de semana na casa de coleguinha. Vou deixar esse assunto para outro dia, mas vou deixar essa deixa aqui, irmãos. Redundante, né? Vou deixar essa deixa aqui. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o mundo espiritual ele não para. O mundo espiritual ele não para. Aí está Sara se fazendo de coitada. Irmãos, ela é mulher de um homem que a Bíblia o classifica como amigo de Deus, pai da fé. Eu não posso entrar, o encontro de casais foi ontem. Mas é tão bom você ter uma pessoa do teu lado que enxerga como você enxerga, irmão. Que crê no que você crê. Que acredita no que você acredita. Mas pastor, eu estou na luta, está na guerra, permaneça, porque eu tenho um negócio para te dizer. O que fez Sara gerar foi as resistências, a perseverança e a resiliência de um homem chamado Abraão. Pastor, eu queria estar nesse mesmo patamar, qual? Que ele visse como eu visse, que ela visse como eu enxergasse como eu enxergo, mas o negócio está meio estranho. Mas a pergunta que não quer que ela ir, quanto a você? Você precisa decidir quem tu é, se você é escravo, ou se você é livre. Se você inclina para Deus,
ou se você inclina para o Egito, porque eu tenho algo para te dizer. Deus vai cumprir uma a uma as suas promessas. Mas isso requer de nós um comportamento. Porque a multidão vai te olhar, a multidão vai te cobrar, porque a nossa vida é regida por cobranças. Nasceu, abriu o olho, tem que enxergar, enxergou, nasceu o dente, agora tem que andar, andou, tem que desfraudou, larga a mamadeira, largou a mamadeira, tem que ir para o colégio, tem que passar de ano em ano, passou de ano em ano, daqui a pouco tem que noivar, casar, gerar filho. Meus irmãos, a vida, ela é feita por cobrança, e a multidão está sempre te observando. Agora, se você não quer sustentar o peso em Deus, você vai ter que escolher de que lado você está. Se do lado dos livres ou do lado dos escravos. Está entendendo? Eu já encerro. Porque chega um momento, irmãos, que a gente precisa tomar decisão. E as nossas decisões, elas não são embasadas, irmãos, em resultados. Deus não vai te dar resultado para depois você resolver. Não é assim que funciona. Até onde eu sei, primeiro se trabalha e depois recebe. Ninguém vai receber sem trabalhar. Eu escutava um sábio essa semana, um conselheiro que Deus colocou na minha vida, e ele tem alguns filhos, ele tem uma condição muito boa, é rico, mas ele dá função para os filhos. 2 já estão trabalhando, e mesmo sem precisar, os filhos ajudam em casa. Ah não, meu pai é rico, não preciso dar nada. Você está preparando aí, possivelmente, filhos problemáticos, vão se tornar pais problemáticos. Ah não, eu não preciso. Não, precisa sim. O meu tem uma ajudinha de custo lá, que ele está fazendo a faculdade, então o Estado dá uma ajudinha, mas ele tem a função dele, irmão. Passagem é ele que paga, comidinha é ele que paga. Agora ele está até levando a marmitinha, que ele está com um projeto pessoal aí, mas a passagem dele é com ele, irmãos. Vai ver que quer comer a pizza dele lá e nem me olha. É contigo mesmo, irmão. Tu tem? Irmãos, você tem que ensinar, irmãos. Porque senão o camarada cresce com esse pensamento do Egito. Porque geralmente quem é egípcio não tem esse pensamento como o seu Lenilson. Posso falar? Sabe por que Deus introduziu José lá no Egito? Está na alegoria, porque Agar representa o Egito. Sabe por que Deus introduziu José lá no Egito? Para trazer a eles uma mentalidade de uma pessoa generosa. Porque o Egito pensa assim: louvado seja eu, se tem é meu primeiro, vou salvar o meu, minha família entrar na arca primeiro. Não é assim o pensamento? Geralmente é assim, né? As pessoas que pensam assim são felizes, irmãos. Sabe qual é o processo de uma mente livre e generosa? Dando o que se recebe. Você acha prazer na lei do Senhor servindo? Aquele trocadilho que eu faço, servisto ou servindo? Então, quando o apóstolo escreve a respeito de uma decisão que os gálatas precisavam tomar, e ele está saindo de uma condição, irmãos, quando Antioquia libera o apóstolo Paulo para a obra missionária, por debaixo de oração e direção do Espírito, o apóstolo Paulo senta e pede a Deus direção de qual seria o lugar que ele iniciaria o seu ministério. E ele vai escrever. Só que quem está recebendo a carta vai ver, né, o remetente, não é isso? Apóstolo Paulo, o perseguidor.
o cruel, o homem que consentiu na morte de Estevão. Então o apóstolo Paulo, ele já chega a Filipe da Daniele, debaixo de um jugo, de um olhar desconfiado. E são esses os desafios que nós, como livres, atravessamos. Porque existe uma nuvem de testemunha nos observando o nosso comportamento. O dia da boa notícia, o dia da má notícia, o dia da ascensão profissional, o dia do abono salarial, o dia que o salário atrasa, o dia que o patrão chama e diz, vamos passar por um aperto, não vai ter pagamento hoje. Um dia sem pagamento já é o suficiente para a pessoa, para o mundo dela cair. Perdoa a minha franqueza, irmãos. Quem tem o pensamento de livre, adora a Deus em qualquer circunstância. Exalta o nome do Senhor até nas adversidades. Se o dia que Jesus, sabe, irmãos, alegra o meu coração, eu estou dando glória a Ele. O dia que a coisa não sair como eu planejei, eu esperava, eu também vou dar glória a Ele. Por quê, pastor? Porque a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável no dia de sol, no dia de chuva, no dia do tempo nublado. Deus é Deus acima de qualquer circunstância. E aí, igreja? E agora, igreja? Como é que a gente vai se comportar? Como escravo? Ou como livre? A oportunidade é dada a todos. H nunca esteve no plano de Deus. H foi um pendente que Abraão recebeu no Egito. Eu não sei se o Egito tem coisa boa para dar, mas Abraão recebeu H. Eu entro aqui e saio rapidinho. H era tão maravilhosa que o Egito, para se livrar dela, deu para Abraão. Vai, some daqui. Pastor, o senhor está pegando pesado. É Bíblia, irmãos. É Bíblia. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Olha o comportamento da pessoa livre. Servindo em Suzano. Recebe uma visita. A notícia não é boa, que eu também não vou falar para você ficar sorrindo em dia de notícia ruim. Ninguém gosta de receber má notícia. Mas continua servindo. Pensamento livre. A notícia não é boa, mas eu não vivo pelas circunstâncias. Continuo servindo. Vai adiante do rei. Semblante triste. O que houve, Neemias? O negócio não está bom lá na minha terra natal. O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer? Vou orar. A proposta é boa, mas tem que ser regida por oração. A Bíblia diz que chega o dia dele seguir. Quando chega o dia de seguir, olha o rei. Quanto tempo você vai ficar lá? Que tem gente que só de lembrar, irmãos, traz um gozo na nossa alma, irmãos. A pessoa, quando é livre, irmãos, quando ela tem prazer em servir a Deus, quando ela tem prazer em ajudar, quando ela tem prazer de dar e não ficar tocando trombeta que fez ou deixou de fazer, que tem gente que até para entregar um dízimo, irmãos, é uma trombeta terrível. E o dízimo nem dela é.
com medo até de assustar os visitantes. Mas a pessoa, quando é livre, onde ela chega, ela contagia o ambiente de forma positiva, irmãos. Posso fazer uma pergunta? Agar, quando quis voltar para o Egito, você acha que o Egito estava de porta aberta para ela? Uma vez, irmãos, dentro de uma classe, já encerrando, foi cogitada essa questão da justiça de Abraão para com Agar e Ismael. E foi um debate. É claro que existem algumas linhas de interpretações e a gente tem que respeitar. Embora a Bíblia diz que Deus, quem foi que deu ordem a Abraão? Acabou, irmãos. Ninguém pode questionar Deus. Não, ninguém pode questionar Deus. Deus disse: atenda a sua esposa e despede-a. Quem foi que disse? Acabou o assunto. É igual gabinete. Sentou comigo lá, botou o nome Deus, eu fico quietinho. Ah, que Deus mandou eu ir, Deus mandou eu ficar, Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu agir. Ah, Deus mandou, então eu sou homem, irmão. Deus mandou, está mandado. Agora, se falar, pastor, o que o senhor acha aí? Vamos ver o que Deus diz, vamos ver o que a Bíblia diz. Aí a gente entra. Agora, botou Deus, irmãos, não entra não. Tá? Como diz aí, né? Já até acabou esse negócio. Não tem a manha, não entra não. Botou Deus, deixa Deus, irmãos. Quem está entendendo? Então Deus disse: despede Agar e o menino. Aí às vezes a gente fica com peninha. Ah, meu coleguinha, minha amiguinha. Tá. O palestrante ontem disse que mulher casada não tem coleguinha solteira. Mulher casada tem que ter conselho com mulher casada, ou pelo menos que já casou, que teve experiência, ou é viúva. Ponto final, irmão. E ficar de papinho com a novinha, ela vai te chamar para academia, para o shopping, que não tem problema. Mas você tem que analisar o negócio. Deixa esse assunto para outro dia. Quem está entendendo? Porque hoje está tudo muito moderno. E o homem também, irmãos. O cara é casado, quer ficar colado com os solteiros. Aí sai do serviço, vai parando aí eu não sei nem se existe ainda os dito e feito da vida. Quem lembra disso? Lembra disso? Lembra de dito e feito, não? Praça 15 lá? Praça Tiradentes? Não lembra não, irmão? Estou fora do mercado? O que tem hoje aí? É baixo Meia, baixo Leblon, baixo... É baixo Madureira? Pô, baixo Madureira é brabo, né, cara? Meu Deus do céu. Só Deus, irmãos. Acho que tipo de conselho o novinho vai te dar? Sabe qual é o conselho que vai te dar? A expulsadeira. Aí vai gastando teu dinheiro. Acorda, homem. Então olha para cá, queridos. Já encerrando. Somos livres para servir a Deus, para cuidar da nossa família, para tocar o ministério. Não tem nada que nos impede de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Você pode dar desculpa que for para mim, mas para você mesmo e para Deus você não tem desculpa para dar. Deus sabe tudo a seu e a meu respeito. Deus sabe a hora que a gente deita, levanta, o que a gente olha no telefone, o que a gente vasculha na internet, se a gente lê ou não a Bíblia, se a gente ora ou não, se a gente tem ou não tempo para se envolver e desenvolver na obra de Deus. Irmãos, o pensamento de escravo, ele nos permeia, ele nos rodeia, mas somos nós quem escolhemos se seremos livres ou se seremos escravos, irmãos.
E para não ficar tão ruim para Agar, ela teve a oportunidade. Teve ou não teve? Só que a promessa era para Sara. Se eu entrar nisso aqui, quem entende? Agar teve a oportunidade, não teve? Mas a promessa era de Sara. Ela foi para dentro da casa de Abraão, gerou um filho de Abraão, podia viver no clã de Abraão como serva de Deus. Só que a pessoa que tem a mente escravizada, ela não se submete à autoridade. E quer ser maior que a senhora. Deus nunca vai permitir, irmãos. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, avô é avô, patrão é patrão e empregado é empregado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus não vai quebrar princípio para agradar ninguém. Quem entende? Tem hora que a gente finge que não está vendo, que não está enxergando e nem ouvindo, mas Deus está vendo tudo. Pastor, o senhor... Eu nem deixo o irmão crescer, essas coisas. Pastor, o senhor não está vendo? Tudo! Mas a obra é do Senhor. As famílias são do Senhor. Estou aqui só para orar e orientar segundo a luz da palavra. Ninguém aqui é meu, irmão. Vou prestar conta de todo mundo, permitindo Deus. Mas eu não sou dono de ninguém. São adultos, pagam suas contas e tal. Faz. Mas pensamento de livre e pensamento de escravo. Somos nós quem decidimos. Nós decidimos. Diz para o seu irmão, é você quem decide. Quem entra, quem sai da sua casa, quem te aconselha. É você, é o poder da decisão, irmãos. Ainda vou dizer mais, irmãos. Não precisa de ir muito longe para você ver quem de fato é a pessoa que você anda conversando e se relacionando. A psicologia aponta que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas de nós. Quem mais você conversa? É claro que hoje, com a evolução tecnológica, as pessoas não conversam mais, né? Muito mal ouve um áudio aí. Telefone nem pensar, né? Muito mal ouve um áudio rapidinho. Mas eu tenho um negócio para te dizer, irmãos. A escolha é minha e a escolha é sua. Fique de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração, irmãos. A igreja é do Senhor. Quem concorda? Nós vamos avançar, sim ou não? Nós vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue, sim ou não? O apóstolo Paulo, diante desse grande desafio, irmãos, antes dele falar do fruto da carne e do espírito, Paulo está falando da visão literal carne, e Paulo está falando da visão espiritual. Paulo está falando da mente carnal, escravo, e Paulo está falando da mente espiritual, livres e filhos. Somos nós quem escolhemos. Eu não vou fazer apelo para você vir até aqui à frente. É uma coisa muito pessoal. Mas eu vou orar para que nós possamos rever os nossos conceitos. Ninguém aqui está acima de ninguém, acima de nada. Deus acima de todos aqui. Ele que é o soberano aqui, quem crê? Ele que é a verdade absoluta aqui, quem crê? A gente pode errar, irmãos, em nossas convicções. A gente pode tropeçar na nossa caminhada. Mas está ficando aqui uma dica para mim e para você e para mim. Escolha ser livre. Escolha ser livre de pesar. Saia do jugo do inimigo. Não deixe o diabo encontrar legalidade para assolar a sua casa, para assolar seus filhos. Não é porque a gazinha errou contigo que te dá o direito de errar também. Não faça. Jamais pague na mesma moeda, irmãos. Jamais pague na mesma moeda. Jamais pague na mesma moeda. Deus está dando a direção de trabalhar esse viés da igreja. Separar os meninos das crianças, o joio do trigo. Dentro da congregação. Eu não estou falando de arrancar. Eu estou falando de separar. Porque quem vai arrancar é Deus, irmãos. Quem vai arrancar é Deus. Quem está entendendo? E nós vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Porque a Bíblia, irmãos, ela é como uma espada de 2 gumes.
Pela palavra nós seremos livres, pela palavra nós seremos libertos, pela palavra nós seremos santificados, pela palavra nós seremos separados. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Então bate na mão de 2 ou 3, diga: dá mais atenção à palavra. Para um pouquinho para ouvir a palavra. Isso, se esforce para chegar na escola dominical, se esforce para estar na comunhão com os irmãos, que através da comunhão a bênção chega. Uou! Feche seus olhos, curve a sua cerviz. Só tem uma coisa que esclarece a mente e o coração do crente: a palavra. A palavra é luz para os nossos caminhos, irmãos. A palavra é lâmpada para iluminar os nossos passos. A palavra, ela não é somente luz no fim do túnel, mas é luz para iluminar a nossa jornada e caminhada. A palavra do Senhor é quem nos norteia. A palavra do Senhor é verdadeiramente o nosso manual de fé e prática. A palavra do Senhor vai nos cortar laço, vai nos livrar das lanças e queimar os carros no fogo. Se há porventura algum laço preparado para hoje ainda, ou para o dia de amanhã, já está sendo cortado pela palavra. Pois a palavra nos garante a sermos livres em Deus, termos convicções em Deus, buscarmos a face do Senhor e honrarmos o nosso Deus. Hoje é dia de nós primarmos pela palavra, nos inclinarmos para a palavra, nos deleitarmos na palavra. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, que nos deu a sua palavra. Senhor, apresenta a tua igreja, Senhor, e o poder da tua palavra. Senhor, o que nos garante é a tua palavra. O que nos traz aqui é a tua palavra. O que nos fará vencer é a tua palavra. Eu creio no Senhor porque somos garantidos pela tua palavra, Senhor. E nessa hora eu apresento a cada uma das vidas presentes. Nós não seremos como Agar, inconstantes, insubmissos. Nós não seremos como Agar, que buscou, Senhor, em Abraão uma condição de vida. Não, nós não somos daqueles que nos refugiamos em homens. A nossa fé está no Senhor. Abrimos mão de tudo pelo Senhor. Ó Deus, nós abrimos mão de condições financeiras, de ambiente, de tantas coisas por Ti. É por Ti, Senhor. Não existe homem na terra que possa roubar o lugar que só pertence ao Senhor. Nós somos livres em Deus. Nós somos livres. Quem é livre em Deus? Quem é livre em Deus? Ó Pai, eu quero fazer mais uma oração, Senhor, de pessoas que entraram aqui, estão sendo submetidas a humilhações, palavras, Senhor, de baixo calão, sendo humilhado ou humilhada. Há poder no Teu nome para livrar o Teu filho e a Tua filha desse jugo, para tirar o Teu filho desse opróbrio, dessa vergonha. Senhor, entra nesta casa, nessa hora. Eu estou ligado com Deus aqui. Deus está entrando no lar. Deus está quebrando um jugo. Deus está me mostrando aqui caminhões de mudança, irmãos. Jugo sendo despedaçado, o nome dele glorificado. Esta língua, esta boca que te humilha, que te coloca como dependente. Tu não és escravo, tu não é dependente de homem nem de mulher. Tu é dependente de me prepara para o culto em ação de graça. Oh Deus, oh Deus, eu não estou falando de separação, eu estou falando de unidade em Ti. Eu estou falando de mudança total e completa. Eu estou falando de transformação. Eu estou falando, Senhor, de situação que a Tua serva disse que não aguenta mais. Eu estou falando...
Assim manda te dizer o Senhor, serva, não vai te faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Deus ainda manda dizer mais, sou eu o teu suplidor, sou eu, assim manda dizer o Senhor, sou eu quem entro na tua causa, sou eu que mudo este quadro e glorifico o meu nome na sua vida, assim manda te dizer Deus. Pai, toma o teu povo, Senhor, que veio buscar a tua face nesta manhã, abençoa teus filhos, Senhor. Pai, nos ajuda a seguir este trilho, aonde o Senhor é Deus em nossas vidas. O Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos liberta, o Senhor é quem, Senhor, toma as nossas mãos, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor que mantém a sua boa mão estendida, nos livrando e nos guardando, a Deus Todo-Poderoso. Agora, Pai, queremos apresentar esta família a Ti. Entrou uma família aqui hoje, debaixo de jugo. A pressão era muito forte, as carnes estavam tremendo, a pressão arterial oscilando, a preocupação era tanta que o globo ocular parecia que ia pular. Mas Deus está entrando com refrigério nesta vida hoje. Com refrigério nesta vida hoje. Deus manda te dizer, aguenta. Envergonhados e confundidos são os escravos e inimigos de Deus. Tu é livre, mulher. Tu é escolhida, mulher. Ó Deus, sustenta a tua serva, sustenta a tua igreja e glorifica o teu nome, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode bater palma, você pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.